dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Gilmar, estou estudando no ano de sistemas e estou aqui na ETE de Vitória. Estou aqui com uma de nossas professoras, mas antes disso, gostaria de agradecer a FACEP, a professora Luísa Daniele e a ETE Joaquim da Silva Filho. Pode se apresentar, professora. Eu sou professora Ana Mendonça, sou professora há mais de 10 anos da casa, né, da Escola Técnica José Joaquim da Silva Filho, e sou historiadora, e estou hoje aqui para representar a ética como historiadora. Não Sim, sei se vou contemplar, mas estou. sim, pessoal, uma ilustre presença aqui de nossa escola. Então, professora, antes de tudo começar, gostaria que a senhora desse uma contextualizada no assunto da confederação. Bem, eu gostaria mais que você começasse com as perguntas, e a partir das perguntas a gente vai contextualizando. Acho que fica. Não sei, né? Você é É que verdade, é conduz o verdade. podcast, mas é Então, só uma sugestão. vamos começar. Como o autoritarismo de Dom Pedro I influenciou no início da confederação? A família do Dom Pedro I, né, ela já não vai ter uma aceitação legal na Sim, região, né, que a gente chama de Nordeste. Principalmente Pernambuco, que já tinha liderado um movimento contra essa família real, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. E, assim, a figura do Dom Pedro I, após o processo de independência do Brasil, vai ser uma figura bastante autoritária, porque ele vai liderar aí com um poder moderador, quatro poderes, com a Constituição de 1824. E aí, por ele ser essa figura mais autoritária, ele vai desagradar mais ainda. Na verdade, já existia um movimento muito amplo aqui na região, principalmente em Pernambuco, que era um movimento contrário à família, à monarquia, que não tinha trazido tantas coisas boas para o nosso território. Um movimento que a gente chama de um movimento mais liderado pela elite, não é? Mas com participação popular, obviamente todo movimento, né? A maior parte dos movimentos tem essa participação popular, mas assim a elite era que estava mais assim insatisfeita com a situação, né? E por consequência, se a elite estava insatisfeita, imagina como estava a situação do povo pernambucano, do povo pobre, né? sim. A senhora pode nos dizer como a situação econômica da época, que era muito precária, afetou a elite? Afetou. Na verdade, essa elite já estava afetada desde o momento que a cana-de-açúcar perde a produção, né? No período colonial ainda, quando o Pernambuco ele deixa de ser essa capitania que era líder da produção de açúcar, perde esse patamar inicialmente para os holandeses. Posterior a isso, Pernambuco vem declinando, declinando e, ao mesmo tempo, ele é esquecido, né? Ele vai ser esquecido. Então, você pense, né, numa capitania, no período colonial, ela era evidência, e aos poucos ela vai perdendo poder a partir da queda, né, da produção da cana-de-açúcar. Sim, professora. Mas, tipo, eu também vi que para o início da Confederação do Equador, na época também estavam acontecendo várias outras coisas, como a própria Revolução Francesa e também teve os acontecimentos da Revolução Pernambucana, que influenciaram tudo isso para que nascesse a Confederação do Equador. Na verdade, a gente tem movimentos aí no decorrer, em 1770, 1789, a Revolução Francesa, né? Então, assim, após a Revolução Francesa, a gente tem uma tonelada de movimentos que vão ter esses ideais, né, franceses. A própria independência dos Estados Unidos teve essa situação, né? Então, o movimento da Confederação do Equador, ele vai ter mais esse movimento liberal, esse movimento que carregava ideias mais do iluminismo francês e até mesmo da independência norte-americana, né? Mas também é interessante que a gente fale que é um movimento, eu acredito, né? Não sei, talvez esteja errada, mas eu acredito que é um movimento muito da região, do que a região estava passando, né? Do que Pernambuco era e o que ele vai passando a ser. E de como essa população vai sendo esquecida no decorrer do tempo, né? A ponto de passar dificuldade mesmo. Os impostos que eram arrecadados, muitos desses impostos iam para o sul, e essa região era esquecida. E até hoje, né, muitas pessoas falam que o Sul ainda tem muita credibilidade do país. Sim, sim. Até hoje é uma região muito desenvolvida. A gente pode até encontrar essas bases, né, nesses movimentos, né, de Pernambuco sendo esquecido lá no período colonial, da família real portuguesa chegando aqui, sugando mais ainda esse território, né? Após a independência, o território não vai ter visibilidade
de gestão, ou seja, o Dom Pedro não vai olhar, futuramente Dom Pedro II vai olhar para a Revolução Praeira, né? E assim, eu penso a Confederação do Equador como uma continuidade mais abrangente daquilo que aconteceu em 1817. O professor Marcos, em um podcast anterior, Hum. falou também que a independência do Brasil, entre aspas, não tinha acontecido nessa época, por conta que o Brasil ainda continuava sob a influência portuguesa, já que o imperialismo ainda estava ali, né? Com o Dom Pedro I, Dom Pedro II, e então, muitos historiadores, né, pensam que a independência só aconteceu quando esses imperadores pararam de vir para o Brasil. Eu pensaria que a independência, é porque a gente tem uma ideia de que a independência ela precisa ser na hora, mas a gente sabe que isso é um processo. Os Estados Unidos, quando decreta a independência em 1776 lá, né, ele não vai ser um país independente, mas a monarquia mesmo que vai ser que vai durar é a monarquia brasileira, né, que vai de 22 até 1889. Veja quanto tempo, diferente dos demais. Então, vai ser uma outra conjuntura. Mas a gente tem que pensar também que o Brasil vai ser diferente, talvez porque o Brasil vai ser o único que vai receber a família real. O pessoal que veio fugido lá do Napoleão Bonaparte vem para cá, se estabelece aqui e passa anos. Então, a presença é forte. Né? E, assim, e o movimento de independência é um movimento de aliança, obviamente, entre Portugal e os filhos de Portugal, como era o Dom Pedro I, ele não é brasileiro. Quem era brasileiro mesmo é o Dom Pedro II. É filho de Dom Pedro I. Isso, que nasce aqui. Né? Mas você veja que é um processo. Né? O Dom Pedro II já vai trazer muitas coisas diferentes. Né? Vemos até que Pernambuco é um dos únicos países que não tem nenhuma homenagem a Dom Pedro I. País, olha, estados. E também eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os nossos líderes aqui. Além deles, também tem o Padre Mororó, que não tem nenhum quadro do Padre Mororó, e sobre os ideais que cada líder tinha. A senhora consegue falar um pouco para nós? O líder que é mais conhecido é o Frei Caneca, né? Mas eu acho que o Frei Caneca carregava, ele era conhecido porque ele era popular. Sim, né? muito popular. Mais popular do que os demais. Muito mais popular que os demais. Também é uma figura religiosa, é muito forte no nosso território, em todo o território brasileiro, a figura cristã, né? A figura religiosa, e que também olhava não só para as questões da elite, né? Mas também as situações que o povo estava vivenciando. A situação de Pernambuco não era só da elite. A situação de Pernambuco também era a situação do povo, que também, tanto quanto ou pior do que a elite, estava sofrendo. A gente pode dizer com plena certeza que estava sofrendo muito mais do que a elite. Porque Frei Caneca, ele sempre foi uma figura muito adorada. Tanto que na hora de sua morte, ninguém se apresentou para fazer a execução. E também foi uma coisa que o professor Marcos falou, que os soldados fizeram a execução de olhos vendados. Isso. E Frei Caneca colocou a mão no peito para que eles mirassem no peito dele. Exatamente. O medo, não é? O medo, afinal de contas, era uma figura religiosa, o medo da punição divina, né? Do que poderia acontecer. E assim, essas figuras emblemáticas, elas eram sacrificadas dessa forma para servir de exemplo. Sim, porque Né? Dom Pedro I sempre fez isso para que o povo respeitasse ele e ele prosseguisse com seu autoritarismo. Eu não sei se vocês viram, mas Portugal vai precisar da ajuda da Inglaterra, não é? Vocês viram isso? Não. Sei se vocês viram. Ele precisa da ajuda da Inglaterra, de ajuda militar mesmo, para poder conter o movimento. Sim, é porque Pernambuco também teve o caso que ele virou um país por meses, não foi? É 1817, Sim. que é antes da independência do Brasil. Né? Em 1817, Pernambuco se transforma em um país, né? Por mais de 2 meses, acho que é 70 e poucos dias. Depois vocês conferem essa numeração. E aí a gente tem uma independência temporária. Né? Então, Pernambuco já tinha esse ar revolucionário, né? Quem é Pernambuco gosta sempre de elevar, né? Porque o Pernambuco, meu país. O povo pernambucano sempre gostava de lutar pelos seus direitos, porque muito isso também pela liberdade que o povo não tinha na época, foi isso que incentivou o povo a lutar. Também a situação. Você imagine o que era sustentar uma família real dentro do solo brasileiro. Foram mais de 15 mil pessoas que vieram de Portugal para cá. Então, professora, a senhora poderia dizer para a gente como Pernambuco, que era tão grande, um monstro demográfico, se tornou apenas um pedaço do Nordeste? Um monstro demográfico. Vamos lá, né? Monstro demográfico. Veja, Pernambuco era bem maior do que é hoje. E como punição,
os governos, né, vão dando o seguinte critério: se você está na rebelião, se você está contra a gente, então a gente quer diminuir o seu poder, então vamos tirar território. Por exemplo, pega a parte da Bahia, a Bahia é retirada, né? Então, após a Revolução de 1817, Pernambuco perde território. Após a Conferência do Equador, Pernambuco perde território. 2 momentos em que Pernambuco vai perder uma extensa área de seu território. Gigante, podemos ver aqui que ele pega parte de Minas Gerais, ele chega até Minas Gerais. Sim. Então ele sempre estava ali pegando território de todos os estados do Nordeste e acabou que ele se tornou apenas um pedacinho dessa região que vivemos. Perdeu muita coisa mesmo. Acho que mais de metade do seu território. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre os ideais da época, de como tudo isso aconteceu para se tornar o Pernambuco que é hoje. A Revolução, ela vai ser uma novidade, porque ela vai querer uma república, né? Logo de imediato, ela vai taxar na cara do Dom Pedro I que eles não eram favoráveis à monarquia, principalmente uma monarquia tão autoritária quanto a monarquia que o Dom Pedro I estava querendo implantar no país. Eles vão pregar uma república federativa, como você disse, né? Vem falando aí lá nas primeiras perguntas. Tem essa tendência mais liberal, tem essa tendência mais iluminismo, né? Já que é um movimento que vai vir forte aí. Então, eu acredito que a gente pode elencar para a gente não esquecer tanto, que é um movimento republicano, é um movimento contra o imperador, contra a monarquia, é um movimento de instituição de uma república federativa com autonomia para as províncias, que o nome é província, não é estado, não é? Naquele momento. Então, há uma necessidade muito grande de se pregar que as províncias, os futuros estados precisavam ter autonomia. Então, como a senhora citou as províncias, a senhora pode nos dizer quais foram os ideais que chamaram as pessoas, no caso, né, que estão aqui na nossa mesa, que chamaram essas províncias para participar da revolta? Por que elas se aderiram a essa revolta? Porque elas estavam nas mesmas condições, né? Se não nas mesmas, estava semelhante, né? As condições dessas províncias eram semelhantes à condição de Pernambuco. Então, eles viram naquele movimento uma forma de se desprender dessa figura autoritária do governo central, que era na figura do imperador, né, que era o Dom Pedro I, e uma oportunidade de se autoproclamar independente, né, se criar um país ali no lugar de ser província mas se transformar né, o país independente, o país que poderia aí ter uma nova conotação se tivesse dado certo, mas não deu, né? Analisar, a senhora pode nos dizer um pouco sobre essa nova Constituição que foi criada? Veja, a Constituição que o Brasil vai ter vai ser uma Constituição otorgada. A gente sabe que a Constituição é esse conjunto de leis maior que rege o nosso território. A Constituição que a gente vai ter é a Constituição de 1824. Porém, existia, antes dessa Constituição, um projeto de lei, que era de 23, e esse projeto tinha ampla participação do setor da elite, né, dos grandes proprietários de terra, que pensavam um país diferente daquilo que o Dom Pedro implantou. Tanto que o Dom Pedro I ele vai desfazer o projeto de lei e vai convidar pessoas de sua confiança para fazer um novo projeto para implementar uma nova Constituição para o país. Por isso que a gente diz que a primeira Constituição da gente ela foi outorgada e não promulgada, porque ela foi imposta. Uma Constituição promulgada, ela passa por etapas, né? Ela tem uma participação popular ampla, ela tem as várias esferas dos poderes envolvidos, né? Essas esferas estão envolvidas, aliás, nesse processo, como poder legislativo, executivo e judiciário. E aí o Dom Pedro I vai fazer, praticamente, ele sozinho não, ele e os comparsas, né, aqueles que apoiavam o projeto, e vão otorgar, vão impor. Essa Constituição vai estabelecer 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. O moderador exclusivo do rei. E esse moderador ele tinha o poder de mandar nos demais. Então, é praticamente
talvez eu esteja utilizando um termo anacrônico, mas é muito parecido com um absolutismo, né. Mas, esse rei, ele estava acostumado com esse esquema absolutista, ele não queria perder poder. Ele queria um poder assim como o pai dele teve, assim como a família dele teve, né. Então o poder moderador vai ser um calinho que vai apertar, no pé da elite brasileira, né, que também queria participação, uma participação maior, certo? Então, professora, eu queria agradecer a senhora por ter Nada, aceitado nosso convite, estar aqui. Obrigado pela sua ilustre um presença. E prazer. foi isso, pessoal, nosso podcast. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.